Bom, aqui a gente tem uma representação de um alimento, né? Então, por exemplo, vamos supor que fosse um grão de milho, né? Vai obedecer essa mesma composição aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o alimento, certo? Dentro do alimento, nós temos subdivisões dentro dele, né? Matéria seca, água, matéria orgânica, cinzas, compostos nitrogenados, não nitrogenados, carboidratos, né? O extrato etéreo, fibra e extratos não nitrogenados, tá? Então, tudo isso daqui, ó, cada um desses pontinhos aqui, ele está dentro do alimento. Então, isso aqui é a primeira camada de divisão que a gente faz, segunda camada de divisão, e assim vai vindo. E aqui a gente vai ter toda uma estrutura, né, de coisas aqui dentro que vai compor esse alimento, ok? Então, primeiramente, a primeira divisão que a gente faz no alimento é fazer a sua divisão do que é água e daquilo que é matéria seca, que vocês vão ver comumente aí chamado de MS, tá? Todo alimento, por mais que a gente pegue ele num formato seco, por exemplo, o fubá de milho, tá? Acho que todo mundo aí deve conhecer o fubá de milho, ok? Quando pega a textura do fubá de milho, ele parece seco, né? Uma farinha de trigo, né? Que o pessoal usa para fazer bolo, etc, tá? Porém, mesmo que ele esteja com aparência seca, o fubá de milho é que ele tem aproximadamente 88% de matéria seca. Isso quer dizer que ele tem aproximadamente 12% de água na sua composição. Entendeu? Então, por mais que ele pareça estar desidratado, ele ainda tem um pouco de água na sua composição, que é a água intracelular, que a gente não consegue fazer a retirada dela ainda, né, na temperatura ambiente. Para poder retirar essa umidade restante, isso aqui vai para um processo de análise de alimento. Então, nesse processo de análise de alimento, o alimento vai para a estufa a 105 graus Celsius. E isso aqui vai desidratar e tirar toda a água. E com base nisso, a gente vai saber todo o percentual de matéria seca desse alimento, tá? Então, a gente isola a água. E quando eu isolo a água, eu vou ter somente o quê? Somente a matéria seca. Então, isolando a água, eu tenho somente a matéria seca. Então, dentro da matéria seca é que estão todos esses outros compostos aqui, ó. Então, dentro da matéria seca, nós temos tudo isso aqui que a gente vai explicar detalhadamente o que é cada um, tá? A água, por que a gente isola a água para poder fazer a análise dos alimentos? Vamos pensar aqui que a gente tem um alimento A e um alimento B, ok? Então, o alimento A, vamos supor que seja, ele tenha 50% de matéria seca na sua composição, ou seja, 50% é matéria seca, 50% é água. E o alimento B, ele tem 80% de matéria seca, ou seja, 80% matéria seca, 20% de água na sua composição, ok? Aí, você tem lá uma ordem de que é para você fornecer 10 quilos de alimento para o animal. Ok? Alimento. Ó, isso daqui. Certo? Então, se você fornecer 10 quilos de alimento do alimento A, a gente vai estar fornecendo aqui, ó, 10 quilos vezes 50%, então vezes 0,05, isso vai dar 5 quilos de matéria seca. Compreende? Se for o alimento B, esses mesmos 10 quilos, ó, 10 quilos vezes 80% seria 80 dividido por 100, que dá 0,8. Isso aqui vai dar 8 quilos de quê? 8 quilos de matéria seca. Dentro da matéria seca estão os nutrientes, né? Os carboidratos, proteínas e etc. Ou seja, eu forneci a mesma quantidade do alimento em matéria natural, ou seja, né, naquilo que o animal consome,
Porém, dentro dele, eu tenho diferenças. Dentro do alimento A, eu tenho 5 kg de matéria seca, ou seja, de nutrientes. E no alimento B, eu tenho 8 kg de nutrientes. Porém, a quantidade de alimento foi a mesma. Mas, internamente, esses alimentos são diferentes. Né? Externamente, foi fornecido a mesma quantidade. Porém, quando o animal ingeriu isso, ele teve à disposição no alimento B 8 kg de nutrientes, no alimento A ele teve 5 kg de nutrientes. Então, por isso que é importante sempre saber o percentual de matéria seca e o percentual de água do alimento, para poder comparar e até saber a real quantidade de matéria orgânica, de minerais, compostos não nitrogenados, fibra, extrativos não nitrogenados, carboidratos, estratégios que tem dentro do alimento. Para saber isso, eu preciso saber aqui, ó, tá vendo isso aqui? A porção matéria seca do alimento, ok? Então, eu isolo a água. A água é importante? Muito importante, certo? Porém, o animal, eu não contabilizo muito essa água que tem dentro do alimento. Porque o animal vai receber água à vontade, né, no coxo. Então, ele vai suprir a necessidade da água e eu não preciso contabilizar ela no alimento. Porém, a água pode me levar a erros se eu comparar a quantidade do alimento. Então, 10 quilos de cana é diferente de 10 quilos de milho. Então, 10 quilos de cana, para fazer outra continha. Em 10 quilos de cana, a gente tem aproximadamente 27% de matéria seca. Ou seja, nesses 10 quilos de cana, o animal vai estar consumindo 10 vezes 0,27, aproximadamente 2,7 quilos de matéria seca. Se for milho, em 10 quilos de milho, aproximadamente, esse milho tem 88% de matéria seca. Então, esse animal vai estar consumindo 10 vezes 0,088, ele vai estar consumindo 8,8 quilos de matéria seca. Então, consumiu 10 quilos de alimento, porém, internamente, dentro do alimento, a composição química, né, é diferente. Então, o milho vai fornecer muito mais nutriente, vai proporcionar muito mais ganho de peso, ganho de produção de leite, produção de ovos, do que, no caso, a cana, né, que tem menos matéria seca. O restante dela aí, aproximadamente 73% dela seria de água, ok? Então, depois de isolar a água, tá? Retirei a água aqui do meu alimento, eu vou dividir ele, ainda no processo de análise, né? Vou elevar isso daí a uma temperatura muito alta, lá de 105 graus, e vou queimar. Então, vamos supor que eu coloquei ali, ó, 100 gramas de matéria seca na estufa, e ela queimou. Então, sobrou depois 25 gramas de cinzas. Quer dizer que 75 gramas disso daí era de matéria orgânica e 25 gramas de cinzas ou minerais. É a mesma coisa, tá? Então quer dizer o quê? Que 25% desse alimento que eu botei na estufa ali é composto de minerais, 75% dele é matéria orgânica. Então eu já sei que dentro da matéria orgânica que eu tenho outros nutrientes. Então eu já isolei agora os minerais. Isso tudo é dentro de um processo de análise de alimentos, tá? A gente não vai focar aqui em cada processo, é apenas para vocês irem entendendo o que compõe cada parte do alimento, ok? Bom, então as cinzas são os minerais. Dentro da matéria orgânica eu tenho os chamados compostos não nitrogenados e os compostos nitrogenados, tá? Então, como o próprio nome diz, compostos que têm nitrogênio. Então, as proteínas são compostas por nitrogênio. Então, aquilo que tem na fração do alimento, né, vou botar lá com reagentes, o que for retirado ali eu vou pesar por diferença, vou saber o que tinha de proteína e o que não era proteína. Assim como eu fiz para a matéria seca e para a matéria orgânica. Então, vou descobrir aqui o percentual de proteína. Então,
descobrir a proteína. O que não é proteína é composto não nitrogenado. Dentro do composto não nitrogenado, nós temos aqui, então, os carboidratos e o extrato etéreo. O que é o extrato etéreo? Nada mais que a gordura, né? Então, já tem aqui, ó, minerais, proteínas, gordura e o que é carboidrato. Tá? Então, o alimento já é composto por minerais, por proteínas, por gordura e por carboidratos. Então, nós temos aqui, dentro ainda disso daqui, né, as frações fibrosas, que é fibra, que é aquilo que é indigerível, e os extratos não nitrogenados, que seriam os carboidratos simples, né? Os carboidratos simples, os açúcares, seriam os açúcares que nós temos ali, os amidos, né? A frutose, sacarose, etc. E a fibra é a porção indigerível do alimento, certo? Então, basicamente, a gente pode montar um esquema que é o seguinte: a gente tem o alimento, certo? Então, dentro do alimento nós temos aqui a porção água, né? Umidade. Ok? Então, depois a gente tem a fração matéria seca. Matéria seca. Dentro da matéria seca nós temos a matéria orgânica. E a fração matéria mineral. Matéria mineral. Então, dentro da matéria orgânica, a gente tem aqui, ó, os glicídios. Os lipídios, que são as gorduras, o extrato etéreo, mesma coisa. Nós temos as proteínas, as vitaminas. E dentro da matéria mineral aqui a gente tem os macros e os microminerais. Certo? Então, macrominerais, porque são exigidos em quantidade maior por aquela espécie animal. Microminerais, que são exigidos em menor quantidade, tá? Então, basicamente, o alimento ele é composto. Nós temos o alimento, primeira divisão, o que é água e o que é matéria seca. Dentro da matéria seca, a gente tem a matéria mineral ou cinzas, né? E a gente divide em macro e microminerais. A matéria seca também tem a porção matéria orgânica. Dentro da matéria orgânica ali nós temos os glicídios, que são os carboidratos, os lipídios, que é a mesma coisa que extrato etéreo ou gordura, as proteínas, aí nós temos, né, função de nitrogênio, proteína verdadeira, digerível, etc. E as vitaminas. Então, tudo isso aqui está dentro do alimento. E o que a gente mais vai usar na disciplina é sempre isso aqui, ó, matéria seca. Sempre a primeira divisão que a gente vai fazer é pegar o alimento em matéria natural, transformar ele para matéria seca, depois transformar de matéria seca para matéria natural. Sempre, 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 tá? Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho lá, vou pegar aqui um exemplo. Se eu fornecer aqui, ó, 30 quilos de silagem de milho para uma vaca. Aí eu tenho informação lá por um processo de análise de alimentos, né? Esse valor tabelado, então tem várias referências. E vamos supor que lá deu que essa silagem aqui ela está com 35% de matéria seca na sua composição. Ou seja, 65% dela é umidade, ok? Então, como que eu faço esse cálculo aqui? Ó? Eu sei, 30 quilos não é a silagem de milho que eu estou fornecendo? De silagem de milho. Isso aqui
é a matéria natural, tá? Vou colocar aqui entre parênteses aqui em cima, que é a matéria natural. Ou seja, o que é a matéria natural? Aquilo que o animal, que eu fui lá no silo, peguei e vou fornecer para o animal. Então, a matéria natural, ela tem a água na sua composição. Então, isso representa 100% daquele alimento, tá? Porém, eu sei que a silagem de milho tem 35% de matéria seca. Ou seja, isso daqui vai me dar quantos quilos de matéria seca? Então, ó, fazendo isso daí, a gente tem aqui uma regra de 3, né? Tem 30 kg de matéria natural de silagem, equivale a 100%. Como ela tem 35% de matéria seca, equivale a X. Então, isso aqui dá 10,5 quilos de matéria seca de silagem de milho. Ou seja, em 30 quilos de silagem de milho, eu tenho 35% de matéria seca, tá? Aí, vamos dizer que lá na análise de alimento tinha informação lá de que essa silagem de milho, ela tem 5,9% de proteína bruta, ok? Então, quantos quilos de proteína bruta, né, quilos de PB, a gente tem? Para fazer essa operação, eu vou usar como referência, tá, o valor de matéria seca. Lembra, ó, a proteína segue os extratos nitrogenados, que está dentro da matéria orgânica, que está dentro da matéria seca. Eu não posso usar o valor de matéria natural, vou ter que usar o valor de matéria seca, que é o que eu acabei de calcular aqui, ok? Então, para eu saber quantos quilos de proteína esse animal está ingerindo, eu vou pegar esse valor aqui como referência, 10,5 quilos, né? A totalidade de matéria seca que esse animal está ingerindo. Deixa eu só corrigir aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Então, ó, esse animal está consumindo 10,5 quilos de matéria seca de silagem de milho. Isso representa 100% de toda a matéria seca que está sendo consumida. Mas eu tenho informação de que 5% disso, né, 5,9% disso é de proteína bruta. Não é isso? Então, quantos quilos de proteína bruta tem aqui nessa quantidade de silagem que está sendo ingerida? Então, a gente vai aqui fazer a conta. Então, ó, isso dá 0,62 quilos de proteína bruta dentro dessa matéria seca. Ou seja, tá vendo como a gente vem aqui, ó, fracionando matéria natural, depois matéria seca e agora o percentual de proteína? Ou seja, dentro desses 30 quilos de silagem de milho aqui, ó, dentro desses 30 quilos de silagem de milho que o animal está ingerindo, que ele vai comer silagem de milho, eu tenho fornecido 10,5 quilos de matéria seca e um total de 620 gramas ou 0,62 quilos de proteína bruta, né? Esse cálculo eu posso fazer para saber a quantidade de fósforo, né, de potássio, de magnésio, de cálcio, né, de energia metabolizável, de fibra bruta. Então, tudo isso eu vou usar como para calcular tudo isso aqui, eu vou usar como referência sempre o valor em matéria seca, mas que o animal consome em matéria natural, ok? Agora vamos usar aqui um outro exemplo, né? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, uma vaca, tá, que pesa 1 unidade animal. Tá? Isso é uma unidade de medida muito usada aí para bovinos, tá? Uma unidade animal é igual a 450 quilos de peso vivo, ok? Aí vamos supor que essa vaca aqui de 1 UA, ela consome, então ela tem um consumo de matéria seca diário de 2% do seu peso vivo. Ou seja, ela vai consumir em matéria seca, né, 2% do peso vivo dela, que é de
450 quilos de peso vivo. Então, como que eu vou calcular a quantidade de, por exemplo, de silagem de milho que vai ser fornecida? Certo? Então, essa é a nossa dúvida. E essa silagem de milho tem 35% de matéria seca, tá? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, descobrir quanto de matéria seca essa vaca vai consumir. Então, ela pesa 450 quilos de peso vivo. Então, isso daí ela vai ser 2%, que é o que ela consome, dividido por 100. Ou seja, essa vaca precisa comer 9 quilos de matéria seca por dia, tá? Então, se eu tenho aqui a exigência, né, a exigência dela de matéria seca, que é de 9 quilos de matéria seca por dia, isso representa 35% da matéria seca da silagem, não é a regra de 3 inversa. A silagem em matéria natural, que é o que a gente quer saber, ó. A gente quer saber quanto de silagem de milho. Silagem de milho é a matéria natural, então matéria natural tem água na composição, então 100%. Então isso dá X quilos de silagem de milho, né? Calculando isso daí nós temos 25,7 quilos de silagem de milho por dia, que vai ser a necessidade dessa vaca. Então aqui ó, a gente estimou o consumo ao contrário do que foi feito antes. Antes tinha a quantidade de silagem e a gente quis saber quanto de matéria seca que ela ia consumir. Aí eu dei o exemplo lá da proteína para vocês já entenderem o que é feito. Aqui foi o contrário. Eu tenho atendido aqui a necessidade da vaca. Ela precisa comer 2% do seu peso vivo. Então a gente achou quanto que isso representa em matéria seca por dia. E com base nessa referência, a gente conseguiu achar quanto de silagem por dia que ela vai comer. Ou seja, se fornecer 25,7 quilos de silagem por dia, essa vaca vai consumir 9 quilos de matéria seca diariamente. É a mesma coisa, só estão em unidades de medida diferentes, ok?